Oi, gente. Para quem estava assistindo, a gente falou na última aula de poríferos e da introdução do reino Metazoa. Aí a gente vai continuar agora a aula falando de quinidários. Então, a gente vai falar mais especificamente agora dos quinidários, que são também conhecidos como seloenterados. Em vestibulares mais antigos, a gente vai chamar, então, vai ver como seloenterados. E aí a gente vai falar da diversidade, da reprodução desses bichinhos. Bom, dentro dos seloenterados, um dos organismos mais conhecidos são as águas-vivas, que são representados em muitos filmes. A gente também tem a anêmona do mar, que quem assistiu aquele filme Nemo viu. E aí aqui a gente tem o peixinho palhaço também, né? Que ele vive dentro de um outro animal. Lembrando, então, que a gente está falando do reino Metazoa. Então, a anêmona do mar é um animal. Pasmem, muita gente não sabia. Bom, outro representante também muito conhecido é a medusa, ou a mãe d'água, que é esse organismo aqui, que tem mais ou menos uns 30 centímetros. E os corais também são representantes dos coelenterados ou quinidários, beleza? A gente vai começar falando de alguns conceitos mais gerais dos quinidários. Para a gente falar também de reprodução e das células que compõem esses organismos. Então, os quinidários, como eu tinha falado na última aula, de introdução e também de poríferos, eles são organismos diblásticos, então eles vão ter a formação de dois folhetos embrionários lá, que é a ectoderme e a endoderme, que, como eu falei para vocês também, ele vai dar origem agora à epiderme e à gastroderme, e aí a gente vai ter a mesogleia, que vai ser a parte de sustentação. Então, aqui a gente tem a epiderme, que é essa parte que a gente está mostrando, que é a parte mais de fora, é a parte mais externa do organismo, vai ser a epiderme, que vai ser um tecido formado a partir da ectoderme, vai dar origem à epiderme aqui. A gente vai ter esse tecido que envolve aqui, vai ser chamado de mesogleia, que vai ser essa cavidade entre a ectoderme e a gastroderme, e aqui a gente vai ter a gastroderme. Bom, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um pólipo, então a boca vai estar aqui na parte superior, então a gente vai ter a formação da boca aqui, beleza? Aqui a gente vai ter uma medusa, que você vai ter a formação da boca embaixo. Então, de novo, a gente tem primeiro epiderme, mesogleia, que vai estar aqui entre, e a gastroderme, que vai ser o conjunto de células que vai dar origem a uma cavidade, que vai ser essa cavidade gastrovascular, que vai ser aonde o organismo vai se alimentar, onde que o organismo que ele se alimentou vai ficar enquanto ele está sendo digerido, beleza? Então aqui a gente tem que na medusa a boca fica para baixo. E aqui mais características desse organismo, ele tem simetria radial, então aquele corte em vários planos. Então, se você cortar uma medusa em vários planos, você vai ter a formação de um indivíduo, de um indivíduo, você vai ter vários planos idênticos de corte, você vai ter a formação de várias partezinhas iguais. Então, simetria radial, beleza? Ele vai ter dimorfismo. O que é dimorfismo? Ele vai ter duas fases diferentes. Ele vai ter a fase de pólipo, que vai ser séssil, que vai ser preso ao substrato, e ele também vai ter a fase de medusa. Então, todos os organismos dentro de quinidários vai ter dimorfismo de pólipo e medusa. Então, ele vai ter uma fase do desenvolvimento que ele vai ficar preso ao substrato e uma fase do desenvolvimento que ele vai ser natante, ou seja, ele vai conseguir se movimentar dentro da água, beleza? Eles são marinhos ou dulcícolas, que é a mesma coisa de frequentantes de água doce, então eles podem estar no mar ou em um rio, e como eu falei para vocês, eles vão ter a diferença do pólipo e da medusa é que no pólipo você vai ter a boca voltada para cima e na medusa você vai ter a boca voltada para baixo. A gente vai falar um pouquinho mais da estrutura desses organismos. Então, aqui a gente vai ter um representante de pólipo, que vai ser séssil, como eu disse, vai estar preso ao substrato, e aqui está a boca dele, então a boca é para cima, e aqui um organismo natante, então, que vai ser uma água viva, por exemplo, a boca dela vai estar aqui
debaixo desses tentáculos. E a gente vai ver que os tentáculos nesses organismos, eles têm uma função muito importante de capturar os alimentos. Então, tem um peixezinho dando bobeira aqui, a gente vai ver durante a aula. Esses tentáculos capturam e enfiam dentro da bocona deles, que está aqui, beleza? E vão para aquela cavidade gastrovascular que a gente viu aqui, beleza? Bom, outra coisa muito importante é que ele tem esqueleto hidrostático. O que é um esqueleto hidrostático? Vai ser um esqueleto que vai necessitar da água. Então, ele fica cheio, assim, ele fica com uma estrutura ereta e bonita, porque tem a água. Então, ele depende da água para o seu esqueleto ficar da forma que a gente vê ele. Se a gente tirar, por exemplo, uma água viva de dentro do mar, ela vai ficar toda murchinha, toda acabadinha. Ela só consegue manter a sua cavidade gastrovascular aberta e grandona assim, porque ele está dentro da água. Então, esqueleto hidrovascular, beleza? Anotem isso no caderno de vocês, é muito importante. Aí a gente vai falar da fisiologia desses bichos. Vocês viram que na última aula eu nem falei de sistema nervoso, de sistema digestório, nem de respiração, nem de nada disso. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, os poríferos são parazoa, ele não tem formação de tecidos verdadeiros. Aqui, no entanto, a gente vai ter a formação de tecidos, de órgãos, de sistemas. Então, como vai ser o sistema digestório desses bichos? Vai ser incompleto. O que é um sistema digestório incompleto? Ele vai ter apenas boca. Como eu falei para vocês, a boca deles vai estar aqui, ó, ou em cima, né, como é nos pólipos, ou embaixo, como é nas medusas. Mas você vai ter só uma entrada. Então, é pela boca que ele se alimenta e que ele joga para fora os seus detritos, aquilo que ele não conseguiu digerir, beleza? Então, isso é um sistema digestório incompleto, beleza? Ele vai ter digestão extra e intracelular. Bom, isso é uma coisa muito, muito, muito importante. O que é uma digestão extra e intracelular? Não é fora do corpo. Quando eu falo extracelular, não é fora do corpo, é fora da célula. Então, como eu disse para vocês, tem um organismozinho passando por aqui, um peixezinho. Ele captura esse organismo com seus tentáculos e coloca dentro da cavidade gastrovascular, que é essa parte que está em amarelo. Ele vai liberar substâncias, vão ter células especializadas dentro da gastroderme deles, vai liberar substâncias para que aquele peixe comece a ser digerido fora da célula propriamente dito, mas dentro da cavidade, beleza? Então, isso vai ser uma digestão extracelular. Quando o corpo daquele peixe, dentro da cavidade gastrovascular, já está molezinho, o que acontece? Vai acontecer uma digestão intracelular. Então, as partículas menores entram para dentro da célula e começam a ser digeridos. Isso é digestão extra e intracelular, muito importante. Outra coisa muito importante, eles têm sistema nervoso difuso. Olha aqui, olha no nosso esquemezinho. O sistema nervoso está sendo representado por essas linhazinhas aqui. A gente consegue observar que nos quinidários você tem linhazinhas por todo o lado, mais concentrado aqui perto da boca. Mas ele vai ser um sistema nervoso que vai estar distribuído por toda a parte dentro daquele quinidário. Isso é uma característica muito, muito importante de quinidários. Anotem. Sistema nervoso difuso é uma característica muito importante, porque é a partir daqui que a gente começa a ter a formação do sistema nervoso, beleza? Respiração e excreção e distribuição de nutrientes. Vai ser sempre por difusão, sempre do menos para o mais concentrado, beleza? Isso é uma respiração, excreção. Muitos organismos vão ter ainda o sistema, a respiração por difusão, até a gente ter a formação de um sistema, de todo o sistema responsável pela respiração. Então, esses organismos não tem pulmão, não tem brânquia, vai ser tudo por difusão célula a célula, beleza? Bom, quinidários. Eles são chamados assim por conta de uma célula muito importante. Então, os quinidários são chamados de quinidários por conta de uma célula que eles têm aqui nos tentáculos. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar muito dos tentáculos? Beleza. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma hidra, e essa hidra vai ter tentáculos aqui perto da boca. Para que
E aí, nesses tentáculos, a gente consegue ver uma série de células especializadas, que são essas células com pontinha aqui, que são os quinidoblastos. Gente, isso cai muito em vestibular. Os quinidoblastos ou quinidócitos, tá? É a mesma coisa. Os quinidócitos ou quinidoblastos são as células presentes nesses organismos, são células únicas dos quinidários, são células especializadas com um filamento urticante, que é essa parte aqui. Muita gente confunde e chama esse filamento urticante aqui, é chamado nematocisto. Muita gente fala que essa célula aqui se chama nematocisto, mas o nome da célula é quinidócito. O filamento urticante que ela expõe é chamado de nematocisto. Então, o que acontece? Tá aqui um peixe andando de boa, ele sente a presença lá, como ele tem sistema nervoso, a hidra sente a presença desse peixe passando por aqui e libera esse filamento aqui, que é um nematocisto. Quando esse nematocisto é liberado, ele libera substâncias, que são substâncias tóxicas, para capturar esse organismo. Então, esse peixe que está passando por aqui, ele é capturado por esses tentáculos, ele leva essas toxinas, deixam ele paralisado e ele enfia para dentro do bocão. Então, é assim que esse organismo, esse quinidário, se alimenta. Lembrando lá que a gente falou que os poríferos se alimentam por filtração, esses organismos conseguem, então, capturar um alimento e enfiar dentro da cavidade gastrovascular deles, beleza? Então, aqui a gente tem uma célula, um quinidócito ou quinidoblasto, e dentro do quinidoblasto a gente tem um nematocisto, que vai ser a estrutura que vai ser colocada para fora quando ele sente a presença de algum organismo. E aí esse nematocisto ele vai ter uma substância urticante, ou seja, um filamento cheio de veneno. Isso também serve para defesa. Lembra lá do episódio do Nemo, que a anêmona dá choque neles? Eles se escondem dentro da anêmona porque eles já se acostumaram com a toxina que tem dentro dela. Então, aqui é a mesma coisa. Na hidra, por exemplo, a gente vai ter nesses tentáculos essa célula, várias células, né, na verdade, por toda a epiderme desse quinidário, você vai ter grande quantidade de quinidócitos, beleza? Bom, aqui ele expondo o nematocisto, então aqui a gente tem o quinidoblasto, o quinidócito, e ele expõe o nematocisto. Esse nematocisto vai estar cheio de veneno, beleza? E você vai ter uma série de nematocistos, uma série de quinidoblastos ou quinidócitos por todo a superfície daquele organismo. Aqui a gente tem uma imagem de verdade mesmo, que vai ser que a gente consegue ver ele expondo esse nematocisto. Isso aqui é de um organismo real oficial, beleza? Bom, a gente vai continuar falando agora das células presentes nos quinidários. Então, como eu falei para vocês, ele vai ter o quinidoblasto, que vai ser esse organismo aqui, ou quinidócito, beleza? Que vai ter o nematocisto. Mas ele tem diversas outras células. Lembrando, essas células que estão aqui são as células do lado de fora, são as células da epiderme. Aqui a gente tem a mesogleia, por onde passa todo o sistema nervoso daquele organismo, e aqui a gente tem as células da gastroderme, beleza? Então, só para vocês ficarem atentos, aqui é a parte da epiderme, é um corte da epiderme, aqui é a mesogleia, e aqui é a célula da gastroderme, beleza? Gastroderme, mesogleia, e aqui embaixo a gente vê epiderme. Bom, quais são as células que compõem a epiderme? Como eu disse para vocês, uma delas vai ser o quinidoblasto, que vai ser responsável por liberar lá a substância urticante. A gente vai ter células sensoriais, que vão ser células que vão ter, vão puxar parte do sistema nervoso, e essas células sensoriais são muito importantes para perceber a presença ou de um predador ou de um peixe que está passando ali, beleza? A gente vai ter células intersticiais, que são células que vão ser responsáveis por dar origem a outras células, então são células tronco, a gente pode dizer assim, e a gente vai ter células da epiderme muscular, que são células musculares mesmo para aquele organismo conseguir se movimentar. Então, pensa numa medusa, por exemplo.
A medusa se movimenta, não se movimenta? Elas têm células musculares. Além disso, mesmo no pólipo, os tentáculos têm que conseguir se movimentar para puxar a presa para dentro. Então, eles têm células musculares, intersticiais, sensoriais e o quinidoblasto, que dá nome ao grupo. As células intersticiais também vão dar origem aos gametas, tá? Beleza? Não esqueçam disso, isso também pode cair em algum vestibular. Mesogleia. A mesogleia, ela vai ser um tecidozinho que vai vir a partir da epiderme, então a gente não tem mesoderme, lembrando que esses organismos quinidários são diblásticos, eles não têm mesoderme. A mesogleia vai vir a partir aqui da epiderme, e vai ser por onde todo o sistema nervoso do quinidário vai se passar, beleza? Então, qual é a função essencial da mesogleia? Passar o sistema nervoso, beleza? E aí, em algumas partes do sistema, essas células ultrapassam e vão para a epiderme ou para a cavidade, ou para a gastroderme, para movimentação mesmo dessa gastroderme, como a gente vai ver. Agora vamos falar das células da gastroderme. Quais são as células que a gente vai ter lá? Como eu falei para vocês, os quinidários eles vão ter tanto digestão extracelular quanto intracelular. A digestão extracelular depende de células glandulares. Então, essas células que estão aqui, elas são células que estão dando para dentro da gastroderme. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem mais bonitinha lá do começo. Então, as células da gastroderme estão aqui, ó. São essas células, é isso que eu estou mostrando para vocês. São as células da gastroderme. Então, pensa que ela vai dar para dentro dessa cavidade aqui, ó, que é a cavidade gastrovascular. Então, o alimento vai estar aqui dentro, beleza? Então, vamos voltar lá nas nossas células. Essas células glandulares, elas vão jogar substâncias para dentro da cavidade gastrovascular para começar a digestão extracelular daquela célula. Então, as células glandulares servem para isso, para jogar, então, substâncias químicas dentro da cavidade gastrovascular para digerir extracelularmente aquele alimento que o quinidário comeu. A gente vai ter célula muscular digestiva, que vão ser células muito importantes para contração, então para ir quebrando, por exemplo, os ossos do peixinho que ela comeu. E aqui começa a ocorrer a digestão extracelular. Essas células musculares digestivas, elas também vão capturar as partículas menores daquele organismo e vão digerir intracelularmente. Então, isso que quer dizer digestão intra e extracelular, beleza? Então, a gente tem célula secretora de substâncias para digerir extracelularmente e tem células digestivas aqui que vão digerir aquele alimento, beleza? Gente, isso aqui eu tô falando, mas não é muito tão importante. A coisa mais importante que vocês têm que lembrar das células dos quinidários é mesmo o quinidoblasto ou quinidócito, que vai ser a célula que vai dar nome ao grupo, que é a célula que vai ter a substância lá urticante, beleza? Lembrem-se sempre dela. Agora a gente vai falar de reprodução. Os quinidários, assim como os poríferos que a gente já falou na última aula, eles vão ter reprodução assexuada e sexuada. Lembrando que a reprodução assexuada, ela vai estar mais presente em organismos que estão na fase de pólipo. Por que a reprodução assexuada está mais nesses organismos que estão na fase de pólipo? Justamente porque eles não se movem. O pólipo é séssil, não é? Então, a reprodução assexuada é a forma mais comum e a forma mais fácil deles conseguirem se reproduzir. Então, vai ser por brotamento ou estrobilação. A gente vai falar desses dois tipos um pouquinho mais para frente, mas essas são duas formas de reprodução assexuada, beleza? E esses organismos também vão ter reprodução sexuada, principalmente na fase de medusa, que vai ser a fase lá que eles são nadantes, na fase que eles conseguem ir de um lugar para o outro e encontrar um outro organismo. Por isso que é muito importante entender essa fase de essa reprodução sexuada, como eles conseguem se movimentar, eles encontram outros organismos.
E aí a gente vai ter fecundação externa, ou seja, fora do corpo, não é só igual lá nos poríferos, que só tem fecundação interna, eles vão ter fecundação externa, então o óvulo e o espermatozoide podem sair de dentro do corpo e fecundar fora do corpo, e eles podem ter fecundação interna, dentro do corpo de alguma medusa, por exemplo. A gente vai ver tudo isso nas imagens, nos esquemas mais para frente. E eles podem ter desenvolvimento direto ou indireto. Lá, quando a gente viu em poríferos, eles só têm desenvolvimento direto. Então, eles vão ter formação de larva, de organismos diferentes, como eles têm duas fases de desenvolvimento, pólipo e medusa, beleza? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui a gente tem a reprodução por brotamento. Quem mais vai fazer reprodução por brotamento é esse organismo aqui, que é Hidra, que vai estar dentro do grupo dos quinidários dos Hydrozoa, e eles vão fazer muito reprodução por brotamento. É bem similar ao que acontece lá nos poríferos. Então, você vai ter a formação de um novo brotinho, esse brotinho se solta e formam dois indivíduos idênticos, geneticamente idênticos. Isso aqui é uma hidra, beleza? Aqui a gente tem outro aqui, que vai ser uma outra hidra, que é uma imagenzinha bonitinha dela, que é um organismo bem pequenininho, que vai ser um pólipo, e aí ele vai estar dentro desse grupo, dentro de quinidários, que é o hidrozoa, beleza? No qual a fase de pólipo é predominante. Então, você vai ter esse organismo mais na fase de pólipo. Mas ele também pode formar medusa, beleza? E esse mesmo organismo, ele pode se reproduzir tanto por brotamento, quanto ele pode ter reprodução sexuada. Então, a gente está falando, lembrem-se bem disso, eles podem se reproduzir assexualmente por brotamento ou de forma sexuada. Como é que vai ser isso? Aqui a gente tem um pólipo adulto, e aí ele vai fazer um pólipo reprodutivo. Então, uma dos seus brotos vai dar origem a um pólipo reprodutivo. Dentro desse pólipo reprodutivo, dentro dessa cápsula, você vai ter vários organismos, várias medusas em estágio de desenvolvimento jovem. Quando elas amadurecem, elas saem, crescem, sofrem diversas mitoses, crescem e formam medusas adultas. Quando elas formam medusas adultas, elas são dioicas, então você vai ter uma que vai dar origem ao óvulo e uma outra que vai dar origem ao espermatozoide, então são dois organismos diferentes, são dioicos, e você vai ter fecundação externa, então fora do corpo, você vai ter a formação de um zigoto, de uma larva e a formação de um pólipo, beleza? E aí recomeça o ciclo. Esse pólipo cresce, se reproduz, pode formar esse pólipo reprodutivo, e aí recomeça o ciclo. Então, a hidra, ela pode ter duas fases de os dois tipos de reprodução. Então, elas podem ter reprodução assexuada por brotamento e pode ter aqui a reprodução sexuada de desenvolvimento indireto, beleza? Formando aqui um pólipo, formando uma larva, beleza? Estrobilização, que também é um outro tipo de reprodução. Ela vai ser muito comum no Esquifozoa, que é um outro grupo. O Esquifozoa vai ser o grupo onde vão estar as águas-vivas. Então, Esquifozoa é um grupo dentro de quinidários que a gente chama de Esquifozoa, que vai ter alternância de gerações. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E elas é o grupo onde a gente vai ter aqui a água viva, beleza? Como é que é essa forma de reprodução? A gente vai ter aqui duas medusas adultas, e aí a gente tem, elas são dioicas, tá vendo? E aí elas vão ter, uma vai liberar o espermatozoide, esse espermatozoide vai fecundar internamente, então, como eu falei para vocês, pode ter fecundação externa, que foi o que eu mostrei anterior, aqui os dois liberam, o óvulo e o espermatozoide acontece dentro da água, e aqui a gente vai ter fecundação interna, o espermatozoide entra dentro do corpo da medusa fêmea, encontra o óvulo, e aí você vai ter a liberação de uma larva, ou também chamada plânula. Essa larva, ela vai se fixar no substrato. Quando ela se fixa no substrato, ela vai dar origem a uma cifístoma, que é esse organismo aqui. Eu sei que tem muito nome chato, muito nome difícil, mas com o tempo a gente vai se acostumando com esses nomes, beleza?
Então, quando ela se fixa no substrato, ela vai formar uma cifístoma. Essa cifístoma, ela vai ter uma série de camadas. Cada camada presente aqui é chamada de éfira. E cada camada dessa vai dar origem lá na frente a uma medusa adulta. Então, o que, que acontece? Quando você tem a formação dessa cifístoma, ela vai gerar uma série de camadas e vai ocorrer o processo de estrobilização. O que, que é o processo de estrobilização? Vai ser uma divisão transversal dessa cifístoma, que vai estar presa ao substrato. Ela vai liberar uma éfera dessa, então cada uma dessa é uma éfera, e aí você vai ter uma fissão transversal, uma divisão transversal, e vai ter a liberação de uma éfera dessa. Essa éfera ela vai sofrer um desenvolvimento e vai dar origem a uma medusa adulta. Lembrando, então, a estrobilização vai ser, então, a liberação dessa medusa adulta. Quem faz isso, então, vai ser por exemplo, as águas vivas. Esse é o tipo de reprodução que elas fazem, beleza? Bom, agora a gente vai falar de um outro grupo dentro dos quinidários, ou dentro dos quinidários, que vai ser o Anthozoa. Então, a gente já falou lá do Hidrozoa, do Scyphozoa, e agora a gente vai falar do Anthozoa, que vai ser, eles vão ter forma apenas de pólipo, eles não vão ter a formação de medusa. Nesses dois últimos, a gente viu que eles têm uma fase de pólipo fixa no substrato e uma fase de medusa, não foi? No Hidrozoa, tanto aqui na estrobilização, a gente tem a fase de pólipo e de medusa. Então, aqui, essa cifístoma, ela nada mais é do que um pólipo. Então, aqui nos quinidários da Anthozoa, ele vai formar apenas pólipo. A gente não vai ter uma forma nadante deles. Isso é muito importante, gente, anotem. E aí, quem são os representantes desse grupo? Os corais, recifes, aquelas formações daqueles recifes de corais imensos. Tudo isso aqui é, são antozoas, são quinidários, e as anêmonas do mar, que são lá aquela casinha do Nemo. Então, ele forma apenas pólipo, você não tem uma forma nadante desses organismos. E aí, como é a forma de reprodução deles? Eles vão ter reprodução sexuada de formação direta. Então, vamos pensar num coral. Aqui, eu sei que está parecendo uma medusa, mas é só um esquema. Vamos pensar que isso é um coral. A gente vai ter um coral que vai ter os espermatozoides e a gente vai ter um coral que vai ter lá o ovário. Então, são dioicos. Você vai ter a liberação desses espermatozoides, vão fecundar o óvulo aqui, e você vai ter a formação de um novo broto, de uma nova hidra aqui. Essa hidra vai crescer e vai se liberar do substrato. Qual é a diferença disso para o brotamento? Aqui a gente tem fecundação. Então, essa hidra jovem que se formou, ela não é geneticamente a hidra mãe. Então, você forma uma hidra geneticamente diferente daquela. Então, por isso que essa é uma forma de desenvolvimento sexuada, porque você vai ter a formação de um indivíduo geneticamente diferente da mãe, beleza? Não vai ter a formação de larva, então você vai ter um desenvolvimento direto, beleza? Bom, essa é a forma mais comum de desenvolvimento. Aqui, nos anêmonas do mar, a gente vai ter o mesmo tipo de reprodução. Uma libera o óvulo, outra libera o espermatozoide, e aí você vai ter a formação de uma anêmona jovem, beleza? Essa vai ser a forma de reprodução mais comum dentro dos quinidários, dos Anthozoa, corais e anêmona do mar, beleza? Bom, aí agora a gente vai falar de um probleminha que a gente tem muito nos mares, principalmente por conta da poluição e por conta dos vazamentos de óleo, que são problemas muito recentes e que têm acontecido muito. E é uma parte que, falando um pouquinho mais de ecologia, porque a gente vai ter associações de organismos diferentes, então a gente vai ter uma forma de mutualismo aqui, na qual os dois organismos vão se beneficiar, que vai ser a associação dos corais com as algas, que vão ser as chamadas, essas algas são as zooxantelas. O que são as zooxantelas? É um tipo de alga unicelular
que vive no interior das células do tecido dos corais. Então, o que dá cor, que deixa o coral bonito, assim, todo colorido, que é muito importante para ele ser todo colorido, para atrair presas, vão ser as zooxantelas. Então, elas são responsáveis por dar a coloração para esses corais. E elas também elas fazem fotossíntese, então elas se alimentam ali, elas vivem em cima dos corais para poder se alimentar. Enquanto isso, elas são muito importantes para os corais porque elas dão cor a eles e isso atrai peixes e outros organismos para que eles possam se alimentar, beleza? Então, essa é uma associação muito importante entre muito importante e muito conhecida, que vai ser a associação entre as zooxantelas e os corais, beleza? Então, como eu falei para vocês, quando tem um aumento de temperatura na água, e aí a gente pode falar de problemas como aquecimento global e também poluição dos mares, como liberação de substâncias tóxicas nesses mares, pode matar essas zooxantelas. Por exemplo, se você tem uma camada de óleo muito grande em cima desses corais, essas zooxantelas não conseguem fazer fotossíntese, então elas morrem. Quando elas morrem, acontece um problema muito comum, que é o branqueamento de corais. Quando esses corais acontece esse branqueamento de corais, os peixes não se aproximam dele, porque não é atrativo para eles, não é colorido para eles. E aí esses corais podem vir a morrer, beleza? Então é uma associação muito importante que cai muito em vestibular, essa questão do branqueamento de corais, beleza? Que é um problema que pode estar associado tanto à poluição quanto ao aumento de temperatura. Beleza, galera? Bom, aí o último grupo dentro dos quinidários, lembrando, a gente já falou lá dos hidrozoa, já falamos também do esquifozoa, já falamos do antozoa, e agora a gente vai falar do último tipo, que vai ser os cubozoa, que vão ser na forma de cubo. E aí a gente vai ter a temida vespa do mar, que vai ser um dos animais mais tóxicos do mundo. A gente vai ver que ele vai... E aí a gente vai lembrar de novo da célulazinha lá. Qual que é a célula? Quinidoblasto ou quinidócito. Ele vai ter quinidócito, essa vespa do mar. Ela vai ter quinidócitos nos seus tentáculos, e a substância que ela produz, ela é muito, 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 muito tóxica, que se tiver contato com uma pessoa, pode levar à morte. Então, são entre os animais mais tóxicos que existem. Então, se esse animalzinho pequenininho aqui, a vespa do mar, tem contato com a pele humana, com uma pessoa, pode levar ela à morte. Olha aqui a situação da perna dessa pessoa que teve contato com vespa do mar, beleza? E aí a gente encerra, então, a parte de quinidários, e aí a gente vai gravar um outro vídeo para a gente falar de plateumintos, beleza? Que foi o conteúdo que eu não consegui dar para vocês. Então, se vocês puderem, assistam esse vídeo de plateumintos e nemateumintos, que vão ser os próximos 2 vídeos que eu vou gravar para vocês, e que é muito, muito importante. Não se esqueçam de assistir esses vídeos, beleza? Tchauzinho, galera.